Deus tem para nós, amém? Antes de entrarmos na palavra, eu queria dar parabéns aos papais, amém? Foi o nosso dia hoje, bênção, aleluia. Gostaria que você, como igreja, abrisse a palavra de Deus em Jeremias capítulo 1. A gente medita na palavra, às vezes até escrevemos a palavra, e o Senhor, de última hora, muda, né? Já sabia que Ele ia fazer isso, mas é hora que você está insistindo num texto, está insistindo num tema, e o Senhor fala, eu quero falar, mas não é bem isso. Ele muda, e nós precisamos ser sensíveis para ouvi-lo. Nós falamos no primeiro domingo aí de ensaio que nós fizemos sobre sendo guiados pelo Espírito Santo, né? No primeiro e no segundo domingo. Domingo passado nós falamos sobre onde encontrar Deus. Inclusive postamos os vídeos dos 4 cultos que já tivemos, né, por assim dizer, né? 2 domingos, um domingo e uma quarta. A mesma coisa nós estamos fazendo hoje. E também faremos com quarta-feira. Se Deus permitir, vamos estar sempre gravando e postando. Se alguém não recebeu, me pede depois. Mas a gente tem enviado para a liderança compartilhar com as servas. Amém? Vocês viram que nós mudamos a forma de ofertar e dizimar para podermos ficar pouco tempo aqui na igreja, né? Para não ficarmos muito tempo aqui, vamos dizer assim, respirando o mesmo ar. Então a ideia, né, eu sei que o pessoal está talvez um pouco de frio, a gente fala, mas vou insistir com os diáconos, abram as janelas, abram a janela lá em cima, para circular o ar mesmo, né? Nem que a gente tenha que vir de blusa, para poder, né, evitar que fique o mesmo ar viciado que a gente costuma falar aqui dentro, né? É uma forma de a gente evitar contaminação. De repente alguém está doente, a gente não sabe, então é importante, ela também não sabe, então é importante a gente se cuidar, amém? E outra coisa, voltando na questão das ofertas dos dízimos, você deve fazê-lo na hora do louvor. Porque, da mesma forma que eles estão nos conduzindo e louvando a Deus, a sua oferta, o seu dízimo é a forma que você adora a Deus, né? Geralmente a gente fala, eu não canto, eu não sei cantar, eu não sei tocar nada. Como é que eu adoro a Deus? Né? Existem várias formas de nós fazermos isso, mas uma das formas que nós fazemos isso, e é muito clara e evidente, é através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Então, durante o louvor é o momento de você sair do seu lugar e trazer aqui ao gasofilaço a sua oferta, o seu dízimo, né? O ministrante do louvor vai estar sempre orando, abençoando a sua vida. Receba, né? Creia que Deus está conduzindo a vida dele para te abençoar, amém? E nós estamos dando preferência para que você não manuseie mais dinheiro. Então, nós colocamos ali uma maquininha para você também ofertar e dizimar através dela, né? O Heraldo, o Raimundo vão estar sempre ali acompanhando eu, né? Se você tiver alguma dificuldade, mas é simples para poder você estar fazendo a sua oferta, o seu dízimo, né? Vai direto para a sede ali, a maquininha eles que providenciaram, deixando já bem claro isso, amém? Então, se você abriu, acompanhe comigo o texto, né, de Jeremias capítulo 1, versículo 5. Nós pretendemos fazer uma ministração de meia hora cada domingo, né, e precisamos reaprender e utilizar bem o tempo que ele voa. Então, e a ideia é começarmos a palavra hoje e completarmos ela na quarta-feira. Então, venha na quarta-feira às 8h30 da noite para ouvir de Deus e para celebrar o Senhor Jesus juntamente conosco, amém, queridos? Amém? Nós temos feito a escala, ela é pré-definida. Alguns sempre nos ligam e nos mandam mensagem: vou ter que trabalhar, não posso ir hoje, não estou muito bem de saúde, vou ou não vou. Então a gente vai conversando por isso com alguns lugares vários. Mas esse daí está de repente reservado para algum visitante. Louva a Deus, porque cada reunião nossa tem tido visitantes. Deus tem abençoado a sua igreja. Nós temos visto muitas pessoas nos visitando, né? Alguns vindo para ficar. Eu louvo a Deus por isso. É um novo normal estranho, mas eu sei que você, né, como nós somos conduzidos aqui no primeiro louvor,
Que nada te prenda de louvar a Deus, que nada te prenda de ficar acuado, aí encolhido, que não seja o frio, que não seja amanhã, que não seja a preguiça, que não seja o sono, nada. Eu sei que você vai ouvir a palavra falando agora a respeito do profeta Jeremias. Nós falamos num dos domingos, agora eu não lembro qual, a respeito de Paulo na prisão, depois de ser açoitado, louvando a Deus, cantando, e eu creio que foi aquele louvor, apesar da região ser uma região propícia a terremoto, foi aquele louvor que provocou aquele terremoto naquela noite. Então, meu amado, o seu louvor, a sua adoração, o seu sacrifício, a sua dedicação, a sua devoção a Deus vai provocar a ação de Deus na sua vida, nas nossas vidas, na humanidade, amém? Então não deixe de buscá-lo, de clamá-lo, faça o seu culto a Deus, No meio de nós aqui todos reunidos, Ele está olhando para você individualmente, está esperando de você o seu culto. Olha o que ele disse para Jeremias, versículo 5: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então eu quero dizer para você, você é alguém especial para Deus. Deus olha para você no meio desta igreja, Deus olha para você no meio da sua família, Deus olha para você no meio do seu local de trabalho, Deus olha para você no meio desta multidão, da humanidade, desses povos aí fora, e o Senhor te enxerga, e Ele tem um propósito na sua vida, e Ele irá cumprir. Basta que você esteja alinhado com Ele, amém? E Ele diz, versículo 6: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Então, meu amado, se Deus está dizendo que Ele olha para você, que Ele te conhece, não enxergue as suas limitações, não enxergue o quão incapacitado você se vê, se mostra diante das pessoas. De repente as pessoas olham para você com desdém, faz pouco caso de você, te desconsidera, te desmerece, mas o Senhor está dizendo: eu te chamei. Então, no meio de todas as pessoas, em todos os lugares por onde passar, saiba, se o Senhor está com você, é Ele que vai à sua frente, é Ele que vai te conduzir em todas as coisas. Não é à toa que nós começamos pregando, falando, sendo guiados pelo Espírito Santo, para que nós possamos nos apropriar dessa palavra, que por onde quer que nós vamos, aonde quer que passemos, o que importa para nós é o Espírito Santo de Deus conduzindo-nos em tudo que fizermos ou falarmos. Amém. Você tem dúvida de onde encontrar Deus? Nós pregamos a semana passada falando disso, a respeito de encontrar Deus, e nós sabemos que a humanidade busca Deus em outros lugares, e eu sei que você encontrou Deus, e eu sei que você sabe que Ele está dentro de você, porque você entregou a sua vida a Ele, amém? Amém. E eu vou dizer para você, falar de Deus como eu estou fazendo aqui não é fácil, exige de mim abnegação, exige de mim sacrifício, exige de mim santificação, exige de mim consagração. Imagine, eu vou repassar a palavra, o Espírito Santo fala: não é assim, não é dessa forma, não é isso que eu quero falar, não é esse texto que eu quero que você leia. E você fala: Senhor, só falta 1h30 para mim pregar, como assim o Senhor vai mudar? E Ele diz: eu conduzo, é eu que faço. Meu amado, nós precisamos ser sensíveis para permitirmos que Deus nos conduza em tudo. Olha, nós vamos falar um pouquinho da história de Jeremias. O propósito meu não era falar da história de Jeremias ou da vida de Jeremias. Eu vou falar um pouquinho da vida dele, para que você possa saber que Deus tem um propósito nas nossas vidas neste tempo. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena. Alguém postou algo essa semana dizendo assim, que a quarentena não mudou ninguém. E é verdade, a quarentena, o Covid não vai mudar ninguém. É as situações, os problemas, as lutas, as dificuldades, as batalhas,
as barreiras, é que vão nos fazer nos posicionar diferente, olhar diferente, correr para Deus de uma forma diferente. E antes de nós continuarmos aqui em Jeremias, eu gostaria que você abrisse lá em Naum. Livro de Naum. Se você não sabe onde fica Naum, então eu não sei se eu vou poder te ajudar. É antes do Novo Testamento, antes de Mateus, alguns livros antes, são todos pequenininhos, então você tem que ter muito cuidado para ir voltando algumas páginas. Antes de Mateus, antes de Malaquias, antes de Zacarias, antes de Ageu, antes de Abacuque, capítulo 1. Diz assim: peso de Nínive, ou a sentença de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita, dizendo assim: o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor, versículo 3, é tardio em irar-se, mas é grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestades e as nuvens são o pó dos seus pés. Você pode dizer que é grande o seu Deus? Amém. Eu não ia ler esse texto, mas eu posso dizer para você que é importante nós estarmos vendo esse texto aqui de Naum, capítulo 1, versículo 3, 4, para entender como grande é o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus. Você não serve um deusinho qualquer, um Deus feito de mão, pelas mãos do homem, não é um Deus de barro. Olha o que diz o versículo 5: os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Eu aprendi na minha infância, quando se tinha que ler a Bíblia, o Éder dessa época, junto comigo, que nós, para ler a Bíblia na igreja, ficávamos de pé, porque mostrava reverência, até se apegando um pouco nesse texto aqui, que fala que o mundo e todos que nele habitam ficam de pé, se levantam, mostrando que Deus é grande e a gente se levanta para Ele. Não lembro quantos é da época na escola, aí tem mais gente que vai entrar agora aqui na linha, na lista, que quando o professor entrava na escola, você tinha que ficar de pé para saudá-lo, ninguém acho que hoje sabe o que é isso, o Senhor trouxe a memória isso agora. Então eu quero dizer para você, é a forma de a gente demonstrar honra, respeito, cumprimento, de fazer recepção àquela pessoa que é autoridade, que tem poder. Quem parará, versículo 6, diante do seu furor, e quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como fogo, e as rochas foram por ele derribadas. Olha o que o versículo 7 diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conheces os que confiam nele. Ele te conhece, você confia nele, ele conhece você, porque ele se revela a você, você se revela a ele, você se apresenta a ele, você tem relacionamento com ele, você tem intimidade com ele. Era por isso que ele se revelou a Jeremias, e ele vai se revelar a você. Neste tempo de pandemia, neste tempo de quarentena, o que nós mais precisamos é de relacionamento com Deus, é de vida com Deus, porque nós temos pouco pastor, pouco liderança, nós temos poucas pessoas para falar diretamente nas nossas vidas. Então nós precisamos pegar esse pouco que recebemos no domingo ou na quarta-feira, ou nas reuniões celulares virtuais, e pegarmos e irmos para a presença de Deus com tudo isso e dizer: Senhor, o que diz que tu queres falar para mim, diante da situação que eu estou vivendo, diante da angústia, diante da luta, diante da dificuldade, diante do problema. Meu amado, o Senhor vai se revelar, o Senhor vai se mostrar, Ele vai dizer para você o que Ele falou para Jeremias, porque também Ele é o seu Deus, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Eu quero que agora você volte para
no capítulo 37. E aqui que o Senhor me fez ler essa manhã, além do 37, o 32, eu quero que você anote, mesmo que a gente não leia o 32, você vai ler na sua casa completa. Nós vamos ler algumas partes aqui. Esse texto, meu amado, ele reporta algo que aconteceu com o povo de Israel e com o povo de Judá. Talvez para você é a mesma coisa, mas não é. Aqui, na verdade, Jeremias já está falando nem do povo de Israel direito, ele está falando agora do povo de Judá, porque Israel, o povo do norte, Jeremias 37, o povo do norte já havia se perdido, o povo do norte já tinha sido levado cativo, o povo do norte já havia sido aniquilado. Quando a gente chama Israel, é o pessoal do norte do país que se separou do povo do sul, onde ficava Judá. Esses do norte foram levados cativos, espalhados e misturados, e com isso se perdeu a identidade. Pouco se tem notícia ou se sabe do povo do norte de Israel. Aqui, versículo 37, está Jeremias vivendo o final da vida em Judá pelos judeus, pelos que sobraram. O texto diz assim, não vou falar tudo porque senão a gente não avança, né? Mas tem uma história, um pano de fundo nisso que eu preciso que vocês saibam, a gente vai contando, mas que tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo de quarentena, de pandemia, de coronavírus, e que a gente sabe que não vai parar nisso, que não vai ser só isso, muito mais, as outras coisas virão. O versículo 1 diz assim: reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, filho de Jeoaquim, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou pelo ministério de Jeremias, o profeta. Nós vimos lá no primeiro capítulo que Deus é que constituiu ele como profeta às nações. Alguém que não se achava nada, Deus disse: eu te constituí como profeta. Se nós temos Jeremias para Judá, nós tivemos Jonas para Nínive, ou para a Síria. Nínive era a cidade capital da Síria. A Síria foi aqueles que se arrependeram, se voltaram para Deus, depois de 3 dias que Jonas saiu pela cidade pregando o arrependimento, eles se arrependeram. E Deus usou a Síria para destruir o norte de Israel. Lá em Naum, nós vamos ver agora, 150 anos depois, Nínive. Geralmente a Síria era conhecida pela cidade principal, pela capital. Então Nínive, para representar realmente o centro do poder, foi agora anunciado por Naum a sua destruição, pelo mesmo motivo que nós vamos ver Deus falando aqui, através de Jeremias ao seu povo. Contudo, versículo 3: mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhes dizer: roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E entrava e saía Jeremias entre o povo, porque não o tinham encerrado na prisão. Contudo, o exército de Faraó saiu do Egito, ouvindo os caldeus que tinham sitiado Jerusalém esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias o profeta a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me se informar: eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito, e voltarão
os caldeus e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão. Esses caldeus aqui foram os que destruíram, por assim dizer, o império dos assírios. Eles não continuaram firmes no Senhor. Depois de um período de arrependimento, de terem se voltado para Deus com a pregação de Jonas, vieram os caldeus, vieram os babilônicos e assumiram o reino da Síria. E agora estes da Babilônia, esses caldeus, é que estão vindo contra Judá. Judá, vendo o norte sendo destruído, não se arrependeu, não buscou ao Senhor Deus. Então Deus enviou outros povos agora para os provocarem, para os destruírem, para os levarem cativo. E o texto continua dizendo assim: e voltarão, versículo 8, os caldeus, e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão e a queimarão. Assim diz o Senhor: não enganeis a vossa alma, dizendo, sem dúvida se irão os caldeus de nós, porque não se irão, porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus, que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens transpassados, cada um se levantaria na sua tenda, ou na sua barraca, ou com os seus cavalos, com a sua armadura, no meio da guerra, no meio daquele caos de morte, e queimaria a fogo a cidade de Jerusalém. E sucedeu que, subindo de Jerusalém, versículo 11, o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para receber a sua parte no meio do povo. Eu quero parar aqui, tem muita coisa que a gente pode abordar e a gente pode se perder um pouquinho, mas eu quero passear um pouquinho nesses textos aqui, para que a gente entenda um pouquinho do que está acontecendo com o povo de Israel. Vocês veem que Jeremias, ele sai enquanto... o que aconteceu? O exército dos caldeus foram de encontro ao exército do Egito, que o rei de Israel, de Judá, tinha pago para protegê-lo. Em vez de buscar ao Senhor, ele foi tentar vencer os babilônicos, os caldeus, na força do braço, na força do dinheiro, com a sua riqueza, com o seu poder, pagando o outro para protegê-lo, para não ser destruído. E o Senhor disse, através do profeta Jeremias, que isso não adiantava. Aqui então, nós vemos no versículo 12, que Jeremias sai para ver uma herdade, ou uma parte de terra que ele tinha na terra de Benjamim. Quantos de vocês, no meio de uma guerra, sairia para ir ver um bem, para visitar algo que você tem em outra cidade? No meio dessa pandemia, você fica preocupado com outras coisas, com bens, se naquele momento não vai te fazer efeito, surtir efeito nenhum? Quem tentou vender e comprar quando a coisa no meio da pandemia estava pesada, forte, só se fosse de graça, só se você realmente tivesse endividado e ofertasse para alguém, que alguém viesse e comprasse para você, para se aproveitando de você. Aqui estava indo Jeremias ver um pedaço de terra. Eu quero que você vá lá para Jeremias 32, para você entender o que é esse pedaço de terra e por que ele saiu do seu lugar para ir ver esse pedaço de terra. Versículo 6 do capítulo 32. Disse, pois, Jeremias: veio a minha palavra do Senhor dizendo: eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Então o que ele estava indo ver é esta terra que ele comprou do seu tio. Olha o que eu acabo de falar, que Judá ia ser destruída, Judá ia ser queimado, Jerusalém e a casa de Deus. Meu amado, presta atenção na desgraça que estava vindo sobre o povo de Judá. Israel, o povo do norte, os seus irmãos, as outras 10 tribos e meia já haviam sido destruídas, levadas cativos e misturado com os povos.
O povo assírio destruía a identidade de um povo, acabava com uma nação, misturando, fazendo com que os seus filhos se casassem com mulheres de outros povos. Tanto é que o povo que ficou em Israel, no norte, foram povos, porque era o que eles faziam, eles pegavam o povo da terra, levavam para outro lugar, pegavam o povo de outro lugar e trazia para onde você morava, com a finalidade de ocupar ali. E como é que você ia fazer para tirar aquele povo daquele lugar? Fora que você havia sido levado para outro lugar muito distante, que não era fácil você voltar, não era fácil você retornar para a sua casa sem dinheiro, pobre, né? Você era um cativo. Você estava debaixo de jugo, você estava debaixo de uma servidão. E aí nós vemos que aquele lugar onde você estava agora, estava sendo constituído outro povo. E aí quando Jesus, no tempo dele, ele está ali na região de Cafarnaum, na região da Galileia, ele está no norte. E quem é o povo que está ali no norte? São os samaritanos, que era uma mistura de alguns que tinham ficado, que não foram mortos, pobres, com os povos que vieram de fora. E é assim, né? A gente precisa viver, precisa comer, precisa se relacionar, constituir família. Não dá para desistir da vida. Ou você, nesse tempo de pandemia, de quarentena, desistiu da vida, jogou a toalha, desistiu de viver, acha que não tem mais jeito, se jogou nas drogas, no vício, na violência, no pecado de verdade. Os samaritanos são pessoas que depois, com o tempo, começam de uma forma um pouco confusa, misturada, a buscar Deus. Você vê que a mulher samaritana estava ali tentando entender como é que ela buscava o Deus dos céus. Tudo isso aconteceu por causa do pecado. Olha o que diz, antes de a gente continuar aqui em Jeremias 32, volta lá para Naum. Eu esqueci de pedir para você guardar, marcar Naum. Naum capítulo 3, versículos 4 e 5. O mesmo pecado da Síria era o mesmo pecado de Judá, que é o mesmo pecado do nosso povo hoje. Porque você acha que Deus está pesando a mão sobre as nações da terra no dia de hoje, ou nesse tempo? Por causa do que está escrito aqui, olha, no versículos 4 e 5. Por causa da multidão dos pecados, da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Nós olhamos isso e falamos assim: não entendi nada, pastor. O senhor falou grego, é porque está figurado? O que é isso? Aqui está falando de pecado, em resumo. Aqui está falando de prostituição, aqui está falando de 171, né, do jeitinho brasileiro. Aqui está falando do carnaval, aqui está falando das novelas, aqui está falando de enganar o outro, aqui está falando da violência, aqui está falando dos crimes. O Senhor está dizendo: eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e te descobrirei na tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. O Senhor está mostrando às nações que elas não são nada. Nós vimos lá, voltando em Naum, no capítulo 1, quem é o nosso Deus? Os montes tremem perante Ele, a terra se levanta na sua presença. Ainda o versículo 3 diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em força. Se Deus está nos livrando, nós precisamos pedir a Ele de uma forma como fez os ninivitas em outro tempo, porque aqui em Naum havia se passado 150 anos depois da pregação de Jonas. Então, no mínimo 150 anos, eles ainda serviram a Deus, mesmo que depois se desviaram. Não foram tão perfeitos, ou não foram fiéis como eram os de Judá, os de Israel, que conheciam a Deus como eu e você conhecemos Ele, amém? Amém. Mas este povo aqui foi anunciado 150 anos depois da história do livro de Jonas, a destruição de Nínive, porque eles não entenderam o que era ser culpado, o que era pecar, e achar que estava tudo certo, que era tudo normal, que Deus não estava vendo, que Deus não estava considerando, que
que Deus não tratava a humanidade como Ele está tratando neste tempo. Ele está tratando com o pecado da humanidade. Famílias e mais famílias estão mudando o seu comportamento, a sua atitude, a sua forma de ser, porque sentiram o peso da mão de Deus, do julgamento de Deus, da sentença de Deus. Deus sentenciou morte. Talvez no meio disso você estranhe, você penar, você sofrer, talvez você perder um ente querido, ou você também ser ceifado. Por isso que eu quero que você volte para Jeremias capítulo 37, versículo 13. E estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: Tu foges para os caldeus. E Jeremias disse: Isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Gerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Meu amado, Jeremias foi aqui, olha só o que aconteceu. Versículo 15. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram, e o puseram na prisão, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas, ficou ali Jeremias muitos dias. Jeremias foi levado juntamente com Judá para a Babilônia. Meu amado, não é porque eu sou pastor que eu vou ser poupado se Deus tiver que tratar conosco. Talvez, como Jeremias, eu também sofra os danos. Porque talvez eu não tenha sido convincente o suficiente de levar você ao arrependimento. Talvez eu não tenha pregado a palavra como eu deveria pregar, para te convencer a largar o seu pecado, a sua vida errada, a sua vida torta, as coisas que desagradam a Deus. Jeremias, ele foi preso porque ele estava vendo uma propriedade. Você vai falar: pastor, também? Mas eu quero que você volte no 32, parece confuso, mas olha o que eu quero que você entenda. O que o Senhor disse no versículo 8 do capítulo 32. Bastante texto, muita informação, não se perca. Você vai concluir algumas coisas nesta noite, para a gente encerrar o nosso tempo. Veio, pois, a mim Ananel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade, que está na Tote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Versículo 15: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. Versículo 42: porque assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. Versículo 44, para fecharmos: comprarão campos por dinheiro, e subscreverão os autos, e os selarão, e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas planícies das planícies, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Eu quero dizer, meu amado, o Senhor está nos provando, está nos apertando, o Senhor está sentenciando a humanidade, o Senhor está pesando a sua mão sobre o povo lá fora, mas o Senhor está dizendo para mim: se nós permanecermos nele, nós voltaremos do cativeiro, nós sairemos dessa situação. Eu quero dizer para você que, apesar de que o mais importa para o Senhor é a nossa vida na glória, é o nosso viver na eternidade, não é a nossa vida nessa terra, não é os nossos prazeres aqui
nosso gozo deste mundo, mesmo que seja de uma forma correta, de uma forma boa, de uma forma sensata, de uma forma que seja em obediência aos mandamentos da palavra de Deus. O que mais importa ao Senhor é a eternidade, é a glória, é os céus para nós, que Ele tem reservado para nós. Ele está dizendo que o tempo que nós tivermos que ficar nesta terra, aquilo que Ele tem nos prometido, Ele nos garante devolver, Ele nos garante nos dar de volta aquilo que foi perdido, aquilo que foi tomado, aquilo que te tiraram. Mesmo que você vá para o hospital, mesmo que você vá perto da cova, mesmo que você tenha a ponto de perder tudo ou perca tudo, Ele diz que Ele é o Deus que cuida de você e que vai te restituir. Mesmo que o que você tem hoje tenha perdido o valor, mesmo que o que você tem em mãos não significa mais nada, tinha um alto preço, tinha um alto valor, uma grande importância, e agora não significa mais nada nesse tempo que você está vivendo. O que você tem hoje não faz dinheiro, hoje você talvez esteja passando por dificuldade. O Senhor está dizendo que isso é por pouco de tempo, porque Ele está tratando com a humanidade, e por você estar aqui, você faz parte dela. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você que eu e você precisamos ser profeta, que Ele nos chamou para as nações. Ele está dizendo para mim e para você que nós precisamos ser como Jonas, depois que fomos lançados da boca do peixe e saímos a pregar o arrependimento a este mundo, porque senão ele virá como ele veio aqui em Naum e destruiu a Assíria. Ele desfez essa nação, Ele vai desfazer esse mundo, Ele vai pesar a mão sobre a humanidade. E quantos de nós não queremos ver nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos penando, sofrendo, tendo tanta luta, tantas percas, mortes em famílias? Mas